Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos criar a animação do nosso personagem andando. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. De volta ao nosso projeto, nós precisamos também padronizar as imagens que vão compor a animação do nosso personagem andando. Basicamente, nós vamos utilizar o preset que nós criamos em vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui o card do vídeo explicando como criar os presets. O que nós precisamos fazer agora então? Ir até a pasta Sprites, na pasta Personagens, na pasta do personagem humano, nós vamos na animação Walking, nessa pasta aqui. Agora, nós precisamos clicar na imagem para usar o padrão de presets, para que a gente possa mudar as configurações aqui no Inspector. Quais seriam as configurações, pessoal? O pixel per unit aqui não é 100, é 16. Nós temos aqui também a compressão, que vai ficar como nenhuma. E nós também vamos mudar aqui no Sprite Editor o pivô para a posição que está aqui, ó, pivô customizado no eixo X 0.5 e no eixo Y 0.05. Como é que nós vamos usar o preset aqui então? Dentro da janela Inspector, eu tenho aqui este símbolo, que é de preset. Quando eu clicar aqui, ele vai carregar o preset que nós criamos nos vídeos anteriores, como eu disse. Eu clico no preset, simplesmente clico duas vezes e ele vai aplicar. Eu vou fazer isso na nossa primeira imagem, que é a Base Walk Strip 8. Vou aplicar aqui essas mudanças nessa imagem. Vou fazer também a mudança, a aplicação do preset no Bow Hair Walk Strip 8. Então, eu venho aqui, clico no preset, clico duas vezes no preset, ele carrega, eu mando aplicar. E por último, eu vou fazer nesta última imagem aqui, Tools Walk Strip 8. Então, eu marco a imagem, venho no preset, clico duas vezes no preset e mando aplicar. Basicamente, eu já padronizei as minhas imagens do Walk para que elas funcionem corretamente aqui dentro da nossa animação. Agora, nós precisamos criar a nossa animação. Então, nós vamos aqui na janela de animação, vamos clicar aqui no objeto Player e ele vai mostrar as animações aqui, pessoal. A única que a gente tem, que nós criamos realmente, foi a Player Underline Idle. Eu vou clicar aqui na seta para baixo e criar um novo clipe de animação. Quando eu faço isso, olhem só, ele vai pedir para que eu salve o clipe de animação. Eu venho aqui na pasta Assets, dentro da pasta Animations, eu vou clicar aqui e escrever o nome Player Walk. E mando salvar. E olhem só, na linha de animação, nós não temos nenhuma imagem para ser animada. O que a gente precisa fazer aqui agora? Voltar na pasta de animações Walking, expandir a primeira imagem aqui, e vocês vão ver que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens. Eu tenho que selecionar as 8 imagens. Então, eu clico com o botão do mouse na primeira imagem, aperto o Shift e clico na última imagem. Ele vai selecionar as 8 imagens. O que eu vou fazer agora? Clicar com o botão do mouse, segurar e arrastar para a linha do tempo. Olhem só. Agora, nós precisamos arrumar os quadros da animação. Não serão 60 quadros. Por padrão, nós estamos colocando 24 quadros por segundo. Mas olhem só, nesse caso aqui eu vou colocar 18. Pessoal, se a gente precisar mudar o tempo da nossa animação, a gente volta aqui depois e resolve, tá bom? Se essa opção aqui não estiver aparecendo para vocês, basta ir nesses 3 pontinhos aqui, clicar e escolher a opção Show Sample Rate, beleza? Olhem só, desmarquei ela, ela não aparece, clico aqui, marco ela
ela aparece novamente. Se vocês observarem, no Player Idle nós temos 24 quadros por segundo. Nesse caso, pessoal, vamos deixar aqui a Walk com 18. Se precisar, a gente arruma, tá bom? Se vocês quiserem dar um play aqui agora, vocês vão ver que somente o corpo do nosso personagem está sendo animado. O cabelo e a mão aqui não estão animados. Então, eu vou parar aqui, clicando no play novamente, volto para a primeira posição do frame aqui, e olhem só, se eu expandir aqui, eu consigo ver as imagens se eu usar o scroll, pessoal. Mas olhem só, o que eu preciso fazer aqui? O intuito é adicionar as outras imagens de animações, tanto do cabelo quanto da mão. O que eu vou fazer, então? Adicionar uma propriedade. Eu clico aqui e olhem só, eu venho na opção do Hair, clico, vou expandir, venho na opção Sprite Render, clico aqui na seta e expando também, e vou até a última opção, que é o Sprite. Quando eu adiciono, olhem só, aqui embaixo eu vou colocar as animações do cabelo. Então eu volto aqui, clico no Ball Hair Walk Strip 8, vou expandir, vou selecionar as imagens, todas elas, que são 8 também, clico seguro e arrasto para essa posição aqui, ou seja, a posição da linha do Hair Sprite. Vou fazer a mesma coisa com a mão. Vou adicionar outra propriedade, Hand, Sprite Render, e venho aqui no Sprite. Quando eu faço isso, pessoal, eu tenho que escolher as animações que estão aqui nessa imagem, que é a Tools Walk Strip 8. Eu vou expandir, selecionar todas as imagens, clico seguro e arrasto para a linha de animação Range Sprite. Olhem só agora como a nossa animação está completa. Quando eu der o play, tanto o cabelo quanto a mãozinha agora estão animadas. Paro. Se eu quiser expandir, eu vou ver aqui as animações do cabelo, quadro a quadro, e as animações também da mão. Todas elas fazem parte do conjunto da animação do player, ou seja, do corpo do nosso personagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Vamos salvar a nossa cena com Ctrl S. E agora nós vamos criar o estado de animação do nosso personagem andando. Onde que nós fazemos isso? Na nossa janela Animator. Olhem só, pessoal, o estado de animação Player Walk que nós acabamos de criar. Nós vamos fazer todo o processo que nós fizemos no vídeo anterior para fazer as transições da base de movimento nossa para o Player Underline Idle. Então, nesse momento, nós vamos organizar os nossos estados de animações. De que forma? Eu vou clicar aqui nesse estado de animação com o botão do mouse e chegar para esse lado aqui. Pego outro estado de animação, Player Walk, coloco aqui embaixo. Só que agora nós precisamos criar as transições. De que forma? Na base de movimento com o botão direito, eu uso a opção Make Transition. Clico e levo a transição até Player Walk. Agora eu vou voltar à transição do Player Walk, então eu faço Make Transition para minha base de movimentos. Então é isso que a gente precisa. Só que agora a gente precisa também organizar aqui a nossa transição dentro da janela Inspector. A primeira coisa que eu vou fazer é resetar os valores, clicando na engrenagem e na opção Reset. Vou expandir as configurações, vou tirar o Res Exit Time, vou tirar a duração de transição e eu tenho que colocar aqui uma condição. Quando eu tiro o Res Exit Time, o Unity ele vai me perguntar, tudo bem, mas qual condição que eu vou utilizar para fazer essa animação? Então, eu adiciono aqui o nosso ID Transition e ele tem que ser igual agora a 2. Lembrem-se que o Player Idle, nós colocamos o ID Transition igual a 1.
No nosso caso do Player Walk, ID Transition vai ser igual a 2. Agora eu vou fazer o retorno da animação Player Walk para a base de movimento. Então eu clico na transição e olhem só, pessoal, reseto os valores aqui na engrenagem, tiro o Res Exit Time, tiro a transição de duração, coloco o valor 0, e a condição aqui minha, eu vou adicionar o parâmetro ID Transition. Só que ele não pode ser igual, not equal, eu vou colocar aqui o valor 2. É a mesma coisa que nós fizemos no vídeo anterior, quando nós criamos a base de movimento para a animação Player Idle. Está bem entendido? Pessoal, qualquer dúvida, deixe na descrição desse vídeo. Basicamente, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Evidentemente, no próximo vídeo, nós vamos fazer a programação do nosso personagem andando, através da configuração aqui do estado de animação e utilizando a nossa variável de parâmetro ID Transition. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!